consumindo, né, via alimentação. Então, suplemento, ele vai complementar aquilo que é a minha rotina. E, no caso, a gente tem condições, né, hoje em dia, de ter uma enorme variedade de suplementos. E por isso, então, eu trouxe a live para a gente estar discutindo um pouquinho sobre esses lindos suplementos. Cada dia que passa, eu me encanto mais e mais com o volume, a quantidade de suplementos que a gente tem disponível, as combinações. Cada vez eles vão criando coisas mais interessantes que combinam substâncias nutritivas com fitoquímicos, com impulsionadores, enzimas, é uma vastidão. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Viviane, eu sou nutricionista, e a ideia aqui, né, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos semanais, é trabalhar como a gente pode cuidar melhor, controlar a diabetes tipo 2 e a pré-diabetes de uma forma natural, né, com a ciência da nutrição impulsionando aí a reversão dessa doença. E eu já vou te pedir para você compartilhar aí esse vídeo com outras pessoas, para que mais e mais pessoas comecem a entender um pouquinho melhor do que é a contribuição da nutrição, né, para o cuidado do nosso corpo frente a uma doença tão judienta como a diabetes, né? Já tem gente interagindo aqui, ó. Na verdade, a turma respondeu na hora que eu perguntei, só não estava mexendo aqui o nosso comentário aqui, mas a Carla está falando, eu gostaria muito de saber qual vitamina, pois tenho diabetes tipo 2. A gente vai falar sobre algumas vitaminas, Carla. E qual creatina, Vivi? Eu uso creatina monoidratada, tá? Que é um pozinho bem fininho, a gente dilui em água. Tem várias marcas de produtos aí de suplementos nutricionais que eu confio e que eu acabo utilizando e eu vou variando de marca a marca. A que eu estou usando atualmente, a empresa chama Ocean Drop, de oceano, né, em inglês, Ocean, então termina com N, e Drop de cápsula, né? Então, Ocean Drop é a creatina que eu estou usando agora, tá? Creatina e magnésio deles eu gosto bastante. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor de suplemento, né? Não é simplesmente eu vou pegar uma vitamina e vou sair tomando. Então, a ideia do nosso bate-papo essa noite aqui é exatamente isso. E se você quer saber mais ainda sobre suplementos, eu liberei, porque a gente está aqui numa fase de muitas novidades, mudanças, vocês vão começar a acompanhar aí mudanças aqui no meu perfil, e a gente está fazendo uma pesquisa com pessoas que já contactaram aí, já tiveram interesse em participar dos nossos eventos, então você deve ter recebido aí uma pesquisa. E para quem está respondendo às pesquisas, a gente está liberando 5 dias de acesso gratuito para um módulo do programa Rotação 180 Graus de Diabetes, que fala exatamente de suplementos. Então, se você também quer receber aí essa enquete que a gente está fazendo, na verdade é uma pesquisa mesmo, é mais longo que uma enquete, e ter acesso a esse módulo sobre suplementos, é só escrever eu quero aqui, que depois a equipe vai te encaminhar o link para você ter acesso aí a 5 dias gratuitos para esse módulo de suplementos. Aí lá eu falo um pouquinho sobre cada suplemento, a interação na questão da diabetes e também as marcas e dosagens. Hoje a gente vai fazer um resumão aqui, mas lá você vai ter a chance de estar entendendo um pouco melhor, de forma mais específica. Lembrando sempre, né, gente, eu gosto de sugerir que suplementação e fitoterápico a gente faça com acompanhamento nutricional, tá? Profissional, porque
não é simplesmente sair por aí tomando algo sem uma orientação específica para o seu caso. Precisa entender, né, o que é que está acontecendo com você nesse momento, tá bom? Então, é importantíssimo que você esteja aí acompanhado de um profissional, tá? Cleonice já está registrado aqui. Além disso, gente, é importante a gente ter essa noção de suplemento, porque cada dia mais está ampliando a oferta, como eu falei. Então, a cada dia a gente vai escutar mais coisas. Tem uma outra ação importante que a gente está fazendo por agora, que é o atendimento ao vivo. Então, se você tem interesse em fazer um atendimento ao vivo comigo, é curtinho, tá? São 20 minutos. Você também pode estar escrevendo aí no meu direct, pedindo para participar do Nutri Responde. E já teve gente que contactou a gente a semana passada, a equipe entrou em contato e não retornou, minha gente. Então, por favor, né? Quem está recebendo contato aí, não deixa a turma no vácuo, não. Retorna para a gente já agendar e já fazer a coisa acontecer, tá bom? Porque a ideia é realmente beneficiar vocês. Mas se não tiver interesse, se não tiver comprometimento, a gente suspende o serviço. Essa proposta de estar fazendo uma interação aí auxiliar é mais uma coisa que eu disponibilizo. Mas se não houver um verdadeiro interesse, eu suspendo essa ideia e vou fazer outras cositas que está assim, ó, de atividades, mas a princípio a prioridade era vocês. Boa noite, Maluce, Nice, põe por favor lá no grupo do pessoal do Rotação, que a gente está com problema no YouTube, para a turminha migrar para cá, não sei se já avisaram lá. Quando a gente fala, né, de suplemento, em qualquer ocasião, em qualquer uso, ele não substitui medicação, tá, gente? Tem em forma de cápsula, tem em forma de comprimido, tem em forma de gotinha, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente consegue, sim, com uma estratégia de cuidado, usando os suplementos também, reduzir o uso dos medicamentos. Mas não dá para você simplesmente entrar numa proposta de sair por aí comprando suplementos e jogar fora os seus medicamentos. Não é assim, tá? E o efeito de um suplemento não é porque está em cápsula, não é porque é comprimido, não é porque é uma coisa que eu estou utilizando no meu corpo que não é alimento, que vai ter ação como remédio. A proposta do suplemento é harmonizar o seu organismo naquilo que ele tem falta. Então, ele não dá aquela pancadona que o remédio vem dando no nosso corpo, né? É como se a gente imaginar numa rua, né? Que a gente tem carrinhos que estão ali transitando todo dia pela rua e a gente tem grandes carretas, a gente tem ônibus, e o medicamento ele vem como uma carreta, tá? Naquela potência que existe ali, e ele vem fazendo um efeito drástico no nosso corpo, para o bem e para o mal, né? Porque a gente sabe que tem aí alguns efeitos colaterais, mas ele, bem usado de forma específica, na hora que é necessário, ele vai ter um impacto poderoso. O que a gente trabalha muito, a conscientização de não se usar tanto medicamento, é porque a gente está falando de doença crônica, né? Doença crônica significa que eu vou tomar remédio o resto da vida. Então, antes de eu sair por aí usando suplemento e trocando remédio, a gente tem que se conscientizar que precisa haver um equilíbrio desse corpo. E aí, para este equilíbrio, os suplementos são muito eficientes. Mas, às vezes, as pessoas chegam no consultório achando que o suplemento vai ter a ação de um medicamento, que eu vou tomar ele por um tempo ali e depois está tudo resolvido. E não é assim.
né? O suplemento, ele vem complementando a nossa alimentação, as nossas ações no dia a dia. Acabei de assistir agora uma aula falando sobre intoxicação de metais pesados, que daí alguns problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, e que quando se identifica essa intoxicação ou quando se retira, né, essa intoxicação, há muitas melhoras. Então, é preciso buscar profissionais, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho que, hoje em dia, com o estilo de vida que a gente tem, por que está aparecendo tanto tipo de suplemento? Porque a gente vive num nível de estresse e de contaminação muito elevado. E o estresse, ele gasta, ele consome, ele utiliza muitos nutrientes. Então, vem aí a possibilidade de a gente repor esses nutrientes de uma forma mais efetiva, tá? Lembrando que eles não fazem milagre. E aí a gente tem que ter muito cuidado com os tais anúncios de suplementos, né? Prometendo curas milagrosas com tantas gotinhas, compre 3, 6 potes, que está em promoção e você vai ter uma resposta inusitada. Isso não existe, tá, minha gente? Não existe fórmula mágica para doença crônica. Doença crônica é uma doença de estilo de vida. A gente vai precisar mudar o nosso comportamento. Nosso comportamento frente ao alimento, frente ao exercício, frente ao sono, frente ao estresse, é o nosso corpo dando sinal de que ele não está aguentando o nosso estilo de vida. E aí, quando aparecem essas propagandas, né, quanto mais você assiste, mais o algoritmo da internet vai te mandar, então você começa a receber muito dessa informação. O que é importante entender? Se você se interessou por algum produto, manda uma mensagem. Pede os ingredientes que tem ali, qual que é a composição desse produto. A maioria dos que eu já recebi, né? Às vezes paciente, aluno me manda, e aí eu entro em contato e peço informações. Até hoje eu não recebi resposta de vários produtos. E isso, para mim, é mais do que comprovação de que aquilo não é sério, né? Tá usando da boa vontade aí das pessoas, da aflição, do receio das pessoas para poder conseguir ter um ganho. E isso é muito triste, né? Ganhar em cima da dor do outro é muito triste. Mas nós não vamos gastar tempo com isso, não. Vamos lá pensar, então, quando que eu vou usar um suplemento? Em que caso, aonde o suplemento pode me ajudar? Quando eu já identifiquei uma deficiência nutricional, né? Então, quando eu percebo ali que nos exames eu tenho baixa de algum nutriente, e aí, no caso da questão da diabetes, a gente já tem comprovação de estudos que o uso da medicação, da metformina, né, que é o glifage, o nome comercial que a gente encontra aí na rede, ele vai reduzir a absorção da vitamina B12, que é muito importante para o funcionamento cerebral, para a desintoxicação do nosso corpo, para o funcionamento muscular. Então, quando eu tenho deficiência de B12, eu vou precisar suplementar. Nessa hora, eu não consigo só via alimentação, tá? Porque está tendo uma ação para além do funcionamento natural. E aí eu vou precisar suplementar. A vitamina D também é uma que a gente suplementa bastante na questão da diabetes. A Valdete falando, ó, boa noite, eu caí nessa, comprei gotas da Pérsia, joguei meu dinheiro fora, não serviu para nada. Essa eu não tinha conhecimento ainda, Valdete, mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que denunciar mesmo aquilo que é um produto que não funcionou, não dá.
Olha, a Eunice falando, ó, eu recebo muitas dessas pessoas que criam suplementos porque por eles não vamos nem achar os ingredientes. Tudo lorota. Se não tem rotulagem, gente, já significa que é um produto que não foi inspecionado nem aprovado por nenhuma rede de controle de qualidade. Tem que ter ingrediente ali, tá? É lógico que eles não vão dar a fórmula, mas eles têm que informar o que está dentro do pote. Isso não tem como fugir. Então, se não tem os ingredientes, é enrolação. Cai fora, porque não vale. Uma outra coisa, uma outra situação que a gente acaba usando os suplementos muitas vezes, e hoje tem muita coisa no mercado, é para resistência insulínica. A gente vai trabalhar a alimentação, mas hoje tem muitas substâncias antioxidantes que vão atuar aí, reduzindo a resistência insulínica. Isso é muito bom. A turma dando boa noite aí, a Sueli falando, ó, qual que é o valor que a vitamina B12 para quem é pré-diabética? É o mesmo para qualquer pessoa, tá, Sueli? A gente deve ter na vitamina B12, no resultado laboratorial, ela acima de 600. Esses dias eu estava escutando uma médica que diz que para longevidade, ela gosta que os pacientes dela estejam com a vitamina B12 em 1.200, ou seja, o dobro do que eu estou falando. Então, não dá para ficar com aqueles valorzinhos lá de 300, 400, que o médico olha e fala que é normal, porque está dentro da margem do laboratório, tá? A gente precisa estar na ponta de lá da margem do laboratório. Dependendo do laboratório, vai falar que é 900. Então, a gente precisa. Patrícia, qual é o marcador ideal da vitamina D? É 25-hidroxivitamina D. Essa é a molécula que circula no nosso corpo e que tem maior efetividade junto às células, tá? Então, quando eu vou dosar no sangue, eu vou dosar a 25-hidroxivitamina D. Aí eu vou conseguir avaliar melhor, tá? Tem alguns médicos que trabalham com a 1,25. Todos esses nomes diferentes significam que são passos metabólicos que estão à frente daquilo que é o que a gente encontra no alimento. Nosso corpo já trabalhou esse nutriente, já fez uma diferença nele, e aí, então, a gente avalia. Eu normalmente peço a 25-hidroxivitamina D, tá? Ah, Ruth falando, Vivi, o que você acha do Lugol? Ruth, tem uma turma da medicina ortomolecular que recomenda muito o Lugol. Eu não prescrevo Lugol habitualmente, tá? Mas tem um grupo aí que recomenda. Por quê? Normalmente, o que é o Lugol, gente? É um suplemento também, né? E ele é uma tintura de iodo. Normalmente, quem prescreve Lugol está pensando em funcionamento de tireoide. Tireoide não funciona só à base de Lugol. Ela funciona à base de iodo, de ferro, de zinco, de selênio, de manganês, de magnésio, de vitamina A, de vitamina D. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum. Então, assim, é um combo de nutrientes, né? Que a gente precisa estar avaliando como um todo. Não dá para só estar tomando gotinhas de iodo e achar que está resolvido. Por que eu não prescrevo? Porque eu já ouvi alguns profissionais sérios, que eu gosto bastante, desrecomendando o uso do iodo por poder ter algum risco de intoxicação. Então, eu prefiro não trabalhar com iodo, a não ser quando existe uma avaliação, né, laboratorial de ver que esse iodo está baixo e eu já lancei mão dos outros nutrientes. Aí eu vou pensar no iodo, mas não necessariamente vai ser o Lugol. Eu posso trabalhar com ele associado com outros nutrientes, tá? A Sui falando, a minha vitamina D está em 400, devo tomar suplemento? Com certeza, Sueli.
A da Anice está em 700, e tem uma doença autoimune aqui, né, para aumentar. A Zelinha, minha B12 já esteve em 2.000, agora controlada em torno de 1.200. Aí a gente vai entrar na questão que a gente comentou semana passada, né, da intoxicação por nutrientes. E por isso, então, suplementação com acompanhamento. 2.000 de vitamina D é muito alto. Vitamina D não, de B12, é elevado. Por que que deu 2.000? Porque ela fez uma suplementação, e essa é uma vitamina que é armazenada no nosso corpo. Quando eu uso uma suplementação nutricional, essa suplementação tem um limite, tá, gente? Eu, como nutricionista, eu só posso trabalhar com doses que são o dobro do que o meu corpo precisa diariamente. O médico pode usar doses maiores. No caso da vitamina D, tem pessoas que, inclusive, vão fazer injeção de vitamina D. E aí, a dosagem normalmente fica mais alta. Então, a gente tem que entender quando foi essa dosagem que estava 2.000, né? Como é que ela evoluiu depois, se houve uma suplementação, como é que foi isso, para a gente ir cuidando, né? Vitamina D de 48,57 não é das melhores. Para a doença autoimune, a gente tem que botar ela para cima de 60, tá, Nice? É importante. Elisete, doutora, minha vitamina D há um mês atrás estava 16. Meu Deus do céu. Suplementação, gente. Não tem como, né? B12 de 400 e o médico falou que está normal. É isso. Infelizmente, tem muitos médicos que ainda não valorizam os nutrientes e se baseiam ainda nas referências do laboratório. Mas a gente sempre fala, né, a questão da referência do laboratório, ela vai te dar uma referência em cima de uma média de pessoas que foram atendidas pelos laboratórios. E, normalmente, no passado, quem ia para o laboratório, gente? Hoje em dia ainda é, né? Quem está doente. Então, aquelas referências, elas são para quem tem doença, ou os parâmetros ali, eles só vão ser considerados na hora que a doença está instalada, e a gente quer fazer uma prevenção. E aí, a gente vai fazer inter-relações entre substâncias diferentes que a gente está dosando para avaliar melhor essa condição, tá? Abaixou, estava 57, mas não parei de tomar vitamina, é isso. E entender um pouquinho, né, por que abaixou. Muitas vezes, como eu falei, a gente vai fazendo correlação das substâncias. Então, pode ser que eu tive uma queda de vitamina D porque faltou outros nutrientes, em geral, magnésio. É um nutriente importante aí, né? Hoje em dia, a gente usa muito dos suplementos também, minha gente, como eu falei, nessa vida moderna, onde a gente tem um desgaste muito grande na questão do estresse, a gente vai usar os suplementos para fazer um controle, um equilíbrio daquela inflamação subclínica, que acaba detonando, né, nosso sistema cardiovascular, então fazendo a proteção desse sistema cardiovascular e melhorando a sensibilidade à insulina. E isso, por si só, já vai controlar a glicemia. Então, os suplementos, eles são muito bem-vindos na diabetes. Mas é o que a gente sempre fala, né? O suplemento é a cereja do bolo. Primeiro, eu tenho que ajustar a base. Não adianta eu sair comprando um monte de suplemento se o meu intestino não está absorvendo, se o meu estômago não está digerindo, se eu não estou consumindo outros alimentos que trariam nutrientes que ainda nem foram dosados, mas que são necessários naquele funcionamento, né? Então, é sempre mesmo uma orientação bem individualizada. Eu tomo magnésio PA e não entendi essa baixa, porque tem pego mais sol. Tem que estar dando uma avaliada aí mais específica, né, Nice, para entender o que é que está acontecendo, que esse organismo está utilizando mais do suplemento da vitamina D. A Lídia, degeneração da mácula,
e da seca, toma um suplemento, é importante, né? Quem são os nutrientes importantes nos óleos? Os óleos de qualidade, né? Então, nessa hora aí vai entrar muito os ômegas, a vitamina A, que é a vitamina ali dos olhos e da pele, e também tem outros 2 nutrientes que se usa muito para o olho, que é a luteína e a zeaxantina. Hoje já tem alguns suplementos comerciais prontos no mercado que tem essa combinação, essa composição, né? Então, hoje a gente encontra suplementos comerciais que já são específicos para determinadas questões e que vêm pensando, né, nesses nutrientes que precisam. Gente, eu preciso falar isso. Você não vai achar suplementos de qualidade que tem esse pensamento dos nutrientes associados, os fitoquímicos, em farmácia. Não adianta você procurar lá, tá? Ou se você achar alguma coisa de qualidade razoável, o custo vai ser muito alto. Então, estejam atentos, muito atentos, aonde é que vai comprar. Por isso tem que ter um profissional, porque ele está acostumado a trabalhar com produto, ele sabe o que dá resultado e vai te indicar direito. Uma amiga me falou, a Rosilda falando, que era bom tomar picolinato de cromo para baixar a glicose. Isso é verdade? Sim, Rosilda, puxa aí no YouTube, depois, a live que eu fiz há umas 2, 3 semanas atrás, que eu estou falando dos minerais, e aí eu falo do cromo. Qual que é a ação do cromo? Ele auxilia na interação ali para abrir a célula e receber a glicose. Então, ele é um nutriente interessante. Tem que ser na forma de picolinato? Não, mas essa é a forma que normalmente você vai achar aí nos produtos comerciais, tá? Em especial é o que a indústria farmacêutica utiliza. Então, por isso que ele é tão famoso, o picolinato de cromo. A Gemilra falando, eu tenho muitas dificuldades com tantos remédios e suplementos. É verdade, Gemilra. O que algumas empresas atualmente estão fazendo? Diante dessa percepção, né, que acaba sendo um volume muito grande de cápsulas, eles estão desenvolvendo bebidas, sopa, pós, para você diluir, né? E hoje em dia tem crescido também uma linha de suplementação, que é a suplementação de injeção intramuscular, injeção não, né? Na verdade, normalmente é um soro que corre, de intramuscular ou intravenosa, tá? Em algumas questões é sim interessante. Sobre deve ser a creatina, né? E o whey, a Valdite está perguntando. O whey, ele é um suplemento onde se concentra aminoácidos, onde se concentra proteína. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Lá, quando eu comecei a fazer faculdade, eles tinham, na universidade em que eu fiz nutrição, que em Viçosa, eles tinham também uma faculdade de engenharia de alimentos e de laticínios. E um dos problemas que os laticínios tinham naquela época era com o destino que se daria para o soro do leite, onde, né, eles faziam queijo ali, faziam outros produtos, sobrava o soro do leite. Na roça, isso, a gente dava para o porco, engordava pouco. Quando você pensa numa fábrica, né, num laticínios, o volume é muito grande, e ele era muito poluente para os rios. Então, a empresa tinha que preparar uma estrutura para purificar o soro, para depois jogar isso fora. E isso tinha custo. Então, começaram a desenvolver produtos para reduzir esse custo. E naquela época, gente, porque tem 30 anos que eu me formei, então isso tem uns 33, 35 anos atrás, eles desenvolveram a primeira bebida láctea que utilizava o soro do leite. E o whey nada mais é do que isso. Entenderam que aquilo era um produto que poderia ser modificado e poderia ter uma utilização.
colocaram numa bela embalagem, fizeram um bom marketing, algumas pesquisas, e hoje a gente utiliza muito do whey como suplemento proteico. Então, eles secam todo aquele soro, aquele volume enorme de água, que tem ali proteína do leite, que tem outras substâncias, né? Ele é meio esverdeado, o soro do queijo, então ali tem vitaminas também, e eles secam tudo isso e concentram e desenvolveram uma tecnologia para separar essa proteína e colocaram para a gente utilizar. Então, o que habitualmente a gente vai encontrar como suplemento proteico de whey protein? Whey protein é proteína do soro do leite. Então, eu vou encontrar esse produto, normalmente que tem ali basicamente só proteína. Então, é sim um suplemento que a gente pode usar com certa tranquilidade para o diabético, desde que ele seja whey protein. E aí você vai ver que mais ou menos para uma dose, ele vem com uma colherinha de medida dentro, para uma dose eu vou ter aí cerca de 20, 24, 26, 18, vai depender da qualidade do produto que eu estou usando, gramas de proteína por dose. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Um bife de frango, né, um filé de frango, tem em torno de 25 gramas de proteína. Então, o uso desse suplemento é muito bem-vindo, porque ele vai auxiliar, né, as pessoas que não estão conseguindo manter o consumo de proteína que a gente precisa ao longo do dia de uma forma variada, porque você não vai dar conta de comer carne o tempo inteiro. Aliás, normalmente, né, a pessoa que tem diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes tem um consumo reduzido de proteína. E foi por isso mesmo que acabou desenvolvendo diabetes, porque o consumo maior é de carboidrato. Então, a gente entra com suplemento. Eu, pessoalmente, consumo suplemento proteico vegano. Eu não me dou bem com o whey protein. Então, eu uso o whey protein muito raramente. Eu coloco o vegano. Por quê? A proteína de leite no meu corpo gera constipação intestinal. Então, eu tenho muito cuidado, mas no mercado a gente encontra vários tipos de whey. E aí, a Ruth está perguntando aqui, seria o isolado? A gente tem o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O mais interessante é o hidrolisado, que obviamente tem mais tecnologia empregada. E aí, ele vai ser mais caro, tá? Mas o hidrolisado é o que o meu corpo vai absorver de forma mais fácil. E, normalmente, ele não é misturado com outras coisas. Maria de Lourdes, minha insulina fica em 2,5, 3 com a glicose, em valores normais, mas a glicada não reduz, ficando sempre em 6,5. Ô, Lourdes, você vai precisar avaliar melhor como é que está a sua produção de insulina, tá? Porque ela está num nível interessante quando a gente está pensando em saúde, mas se tem muito tempo de diagnóstico, pode ser que o pâncreas está cansando, precisa checar como é que está essa produção aí. Chefe, suplemento True Vegano, que é uma proteína, é boa? Vai depender da formulação do produto, tá, minha gente? Isso é uma outra coisa que eu queria comentar aqui. A gente tem a mesma empresa produzindo suplementos diferentes. Então, você vai ter que ler o rótulo. Você vai ter que checar ali o que é que está na lista de ingredientes daquele produto, tá? Porque, às vezes, só de mudar o sabor, muda aquele produto. Então, é importante que a gente cuide dessa questão de ser um rótulo limpo, um rótulo sem muito aditivo, um rótulo sem o uso de adoçantes sintéticos. O que normalmente o pessoal usa? Acesulfame K, sucralose,
sacarina, ciclamato. Normalmente, para suplemento, é acesfolicar e sucralose, tá? Então, a gente vai preferir aqueles que têm adoçantes como a estévia, a talmatina, o eritritol, e aí você vai vendo que normalmente não são os mais comerciais, né? Por que os outros adoçantes não são bons? Porque são sintéticos, vão prejudicar o nosso corpo e porque deixa o sabor muito doce, muito, muito doce. Então, a gente precisa desmamar esse sabor doce, lembra? A Cleonice, para você, qual é a dose ideal de vitamina D? Já respondi, né, Cleonice? Acima de 600, mas hoje em dia já tem estudos orientando mais. Eu também sou alérgica a leite, é isso, Gemila. Se tem alergia, não dá para usar o whey protein, tá? Aí a gente vai escolher proteína vegana. E hoje em dia, eles estão desenvolvendo muitos produtos de colágeno. O colágeno, a princípio, ele é de origem animal, mas não é de lácteos, né? Ele vem dos ossos, ele vem das cartilagens. Então, estão tendo bastante produtos agora. Eu prescrevo bastante colágeno. Quando a gente pensa aí nos suplementos, a gente vai pensar em vitaminas, em minerais, em fitoquímicos. E pensando em diabetes, os que me vêm à mente assim mais rapidamente é magnésio, ômega 3, ácido lipóico, o cromo, que as meninas já comentaram aqui, né? A vitamina D, a B12. A Anice falando, ó, eu tomo colágeno da Pura Vida. O da Pura Vida, ele é bem concentrado, né? Bem legal. A Pura Vida, minha gente, é uma empresa de suplementos nutricionais que eles prezam muito por uma produção de suplementos saudáveis. Eles trabalham mais numa linha vegana, tem produtos muito bons. Eu vou deixar no meu stories depois para vocês um cupom de desconto, mas vocês podem entrar lá no site mesmo da Pura Vida e usar os 5.200, tá? Como cupom de desconto. Deve estar dando uns 10% de descontinho lá na Pura Vida. E a todo tempo eles estão fazendo lançamentos de novos produtos, né? Então, em termos de proteínas, eles têm uma linha bem extensa, os colágenos também, o magnésio da Pura Vida é bem legal. É uma variedade interessante que eles têm. Para cada suplemento, né, eu vou ter que entender qual é o objetivo que eu quero com aquele suplemento, porque são nutrientes, são fitoquímicos, eles têm ações em vários lugares. E aí, a partir disso, eu defino com o que eu vou combinar, que horário que eu vou usar, né? Tudo isso vai fazendo diferença na efetividade daquele suplemento. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre vejo erro de quem compra suplemento e sai tomando sozinho. Dosagem, tá, gente? Então, por exemplo, magnésio. Eu tenho frasco de magnésio que diz que tem 175 miligramas. Tem outro que fala que tem 260. Tem outro que fala que tem 350. Mas eu preciso checar ali, ó, na parte de cima da tabela nutricional. Qual é a dose daquele produto? Porque eu posso ter 175 miligramas em 2 cápsulas, ou em 3. Enquanto eu tenho um outro suplemento que tem 350 miligramas em 2 cápsulas. Então, quer dizer que cada cápsula desse já vai ter em cada uma 175. E aquele outro produto tem 175 em 2 cápsulas. Então, quer dizer, na hora que eu vou comprar, isso vai fazer diferença, né, gente? É custo-benefício. Tem que fazer a regrinha de 3 para poder entender se realmente aquele produto que eu estou escolhendo é o mais em conta. A composição, por exemplo, o magnésio, a gente tem uma variedade de magnésios, cada um com uma ação mais específica. Então, por que eu vou escolher esse ou aquele, né? Isso tem que ser avaliado de acordo com o seu objetivo. Não dá para simplesmente
e soltando de qualquer forma, tá? Ah, tem uma outra perguntinha aqui. Eu tomo colágeno para pele, colágeno Verisol. O que que é o Verisol? É uma marca patenteada de uma forma de entregar esse colágeno. São peptídeos, ou seja, ele já vem quebradinho. E sim, ele tem uma ação bem interessante para a pele, tá? E é o mesmo colágeno que eu vou consumir, meu corpo vai quebrar ele lá no meu tubo digestivo e ele vai, então, tomar a corrente sanguínea e recompor o colágeno. A gente toma ele para a pele, mas ele só vai para a pele se outras áreas mais prioritárias do corpo já estiverem abastecidas, tá? Por quê? Porque o colágeno, ele é o tecido de sustentação de todo o corpo. É o tecido ali, é o que a gente fala que é como se fosse a cama elástica das células, né? E se eu estou precisando de colágeno, por exemplo, nos meus vasos, na parede das artérias, das veias, não vai sobrar para o rostinho. Então, além de eu tomar o colágeno, eu tenho que ter um bom consumo de proteína ao longo do meu dia, proteína alimentar. Não adianta também eu só viver de suplemento, né? Até porque, como alguém falou aqui, vira uma loucura do tanto de cápsula e pó que a gente tem que tomar. E se eu tenho processo inflamatório instalado aí nesse corpo, e quem tem uma glicemia descontrolada vai ter um processo inflamatório importante, eu também estou gastando muito nutriente. Então, eu estou consumindo, por exemplo, o colágeno e não tenho a vitamina C para ajudar a montar na hora que precisa ser montado. E aí a coisa não acontece. Então, tem que ter essa checagem, tá? A Zeli falando, como conhecer, saber se uma cápsula é gastroresistente? Não tem como saber, é só mesmo o fabricante informando, tá? O que que significa uma cápsula gastroresistente? Ela vai passar pelo processo digestivo no meu estômago e não vai abrir. Ela vai abrir só em nível de intestino. Dependendo do tipo de nutriente que eu quero, aonde ele vai atuar, é interessante que seja uma cápsula gastroresistente, tá? Mas não tem como descobrir assim na mágica. É mesmo, tem que ser confiando no fornecedor e tá escrito lá na formulação. Normalmente a gente usa para manipulado, né? Não me lembro, assim, de ver um produto pronto ressaltando que é cápsula gastroresistente. Talvez probióticos tenham alguma menção de cápsula gastroresistente, tá? Nisso falando, o meu é da Ocean Drop, tem 720 miligramas, é para tomar um comprimido. Não acredito que exista um suplemento com 720 miligramas em um comprimido. Olha lá a tabela nutricional. A gente está falando, deve ser de magnésio, né? Que ela está falando. Porque o magnésio é que tem esse volume maior assim. Uma coisa, gente, é o tamanho da cápsula, tá? Que vem escrito na parte da frente do suplemento. Outra coisa é quanto que realmente tem daquele nutriente que a gente quer. Aí isso você vai ver na tabela de composição nutricional. Em cima, vem na primeira linha falando de porção, de dose, e aí normalmente entre parênteses, se é uma cápsula, duas cápsulas, comprimido, e depois vem a lista dos nutrientes, e aí escrito quantos miligramas tem naquela dose e qual que é o VD, qual que é a recomendação do valor diário recomendado para a gente consumir, tá? Então tem que checar, não dá para olhar só a frente do frasco. A frente está falando o tamanho da cápsula, 720 miligramas, é o tamanho da cápsula que tem ali. Eu preciso saber lá atrás, na orientação nutricional, o que é realmente que está dentro da cápsula, tá? Maria de Luz, e o piquenogenol é interessante para beneficiar o sistema venoso? Tem contraindicações? Não me lembro de contraindicações, não, Lurdinha.
mas ele é um antioxidante bem legal, o piquenogenol. Normalmente não é um produto barato, né? Tudo que a gente fala, assim, de substância mais refinada em termos de ser separada da planta, né? Piquenogenol vem de uma planta. Da planta são produtos mais caros. E aí, normalmente, a gente usa quantidade bem pequenininha, associado com outros, para potencializar a ação, tá? Existem estudos que mostram, quando a gente associa mais de um fitoterápico, eles têm uma interação que melhora a ação deles. Então, o piquenogenol é muito comum a gente usar associado. E aí, ele tem essa ação antioxidante bem legal, né? Para as questões cardíacas, ele é bem recomendado. Ele, o resveratrol, a coenzima Q10, são substâncias aí bem recomendadas. Então, dá para usar. Ah, que eu acho que a Anice está respondendo, que ela tinha 720 miligramas na cápsula, mas, na verdade, tem 175 de magnésio. É isso, tá? Esse é um cuidado que a gente precisa olhar. Magnésio, ômega 3, eu encontro muita gente tomando errado. Então, sempre você vai olhar qual é a quantidade da tabela, e não o que está escrito na frente, tá? E ter esse cuidado, muito importante. Em especial, o pessoal estava falando aí do whey, né? Hoje em dia se vende muito whey, gente. E aí você tem o whey, que na verdade não é whey, que está misturado com proteína de soja, que está misturado com proteína de ovo, tá? Então tem que ler rótulo. E ler rótulo não só na tabela, mas nos ingredientes. E eu bato muito na questão dos suplementos proteicos, o tipo de adoçante que é usado. Porque, em geral, o pessoal usa muito adoçante nesses suplementos. E a gente não pode esquecer, tá? Pensando em suplemento para atividade, né? O whey, a creatina nem tanto, creatina normalmente é purinha, mas o whey, os hipercatabólicos, os pré-treino, tudo isso que é voltado para a academia, eles prezam por sabor e é produto industrializado, tá, gente? Então a gente tem que ter o mesmo cuidado com os produtos industrializados. Quanto mais limpo for o rótulo, com menos aditivos químicos, melhor é o produto. Quantidade de piquenogenol para tomar, 1 ou 2 cápsulas. Patrícia, vai depender do quanto de piquenogenol que vai ter na sua cápsula. Tá? Aí depende de que foi o fornecimento e qual é a sua condição. Se você é uma pessoa que já teve muitos eventos cardíacos, eu vou usar uma quantidade. Se ele está associado ou não, vai mudar a quantidade. Então, não existe fórmula de bolo para suplemento. É individual, tá? A Anice falando, ó, às vezes eu tomo albumina da Naturo Ovos. É uma forma de suplementar a proteína também. Em geral, tem sabor forte, né? Não sei se essa aí eles já conseguiram mudar o sabor, mas a albumina geralmente tem um sabor forte, mas é sim mais uma possibilidade da gente tá aí entrando com proteína. E hoje em dia também a gente tem muito suplemento, que é o aminoácido, pool de aminoácidos. Então, ele já é a proteína mais quebradinha ainda, com absorção ainda melhor. Geralmente, sabor de proteína não é bom, tá, gente? O whey protein tem muita propaganda, exatamente porque a turma foi colocando ali muito adoçante, aromatizante, edulcorante, e vai colocando os saborzinhos que o povo topou, né? A Nice falando, ó, de morango, café ou cappuccino, tá vendo? Que tem uns saborizantes aí, é substância, né, produto industrializado. Mas a gente tem que colocar na balança. Às vezes, vale a pena, é interessante consumir. Eu, pessoalmente, consumo o que é mais neutrinho, geralmente é neutro mesmo, no nome da fórmula, ou baunilha, porque aí eu vou fazendo combinações com alimentos naturais. Então, bato lá o meu shake, eu coloco fruta, eu coloco semente, eu coloco, às vezes, uma folhinha, para ter
além da proteína, nutriente natural, né, gente? Nosso corpo tem que funcionar com nutriente, não é com suplemento. Mas hoje em dia, mais do que nunca, cada vez mais a gente está usando suplementos porque os resultados são muito bons. E a nossa live está acabando. Ai, quando tem esses assuntos assim, né? A gente fala tanto, meu Deus do céu, é muito bom. Mas eu quero que a gente feche hoje com você sabendo que suplemento é aquilo que eu vou utilizar para além do alimento, para melhorar o funcionamento do meu corpo, colocando ali aquilo que ele precisa de complementação. Por algum motivo, em determinado momento da vida, em determinada situação, o meu corpo não está conseguindo resolver essa necessidade só através da alimentação. Então, eu venho e complemento, eu suplemento com algo que está ali mais fácil a digestão, mais fácil a absorção, mais fácil o metabolismo, e eu vou ter um objetivo específico quando eu estou utilizando o suplemento. Sempre, sempre, sempre com orientação profissional, individual, para você não perder dinheiro, não perder tempo e não intoxicar ainda mais o seu corpo. E a questão também de elaborar a prioridade, né? Senão vai ficar tomando um monte de cápsula aí desnecessariamente. Mas um suplementinho é bem-vindo, tá bom? Beijos para vocês. Lembrando que quem quiser participar do Nutri Responde ou quem quiser ter acesso aí a 5 dias do módulo que a gente tem no programa Rotação que fala de suplementos, é só chamar no direct que a gente vai passando, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Beijos.